Você já passou por uma fase de vida em que parecia que tudo estava bem, mas de repente desabou? Uma noite inesperada, um diagnóstico, uma perda, um erro ou um silêncio de Deus que você não entendeu? O Salmo 30 é para quem já viveu isso. É para quem já esteve forte e depois fraco. É para quem já sorriu e depois chorou. É para quem descobriu que não controla tudo. Hoje eu quero caminhar com você por este salmo, não como teoria, mas como vida. O Salmo 30 é atribuído a Davi e o título diz: Cântico da dedicação da casa. Isso já nos ensina algo profundo. Esse salmo não nasce no começo da dor, ele nasce depois da restauração. É o louvor de quem quase perdeu tudo, mas foi levantado pelo nosso Senhor. Meus irmãos, Davi não escreve esse salmo em um momento confortável. Ele escreve depois de passar por uma experiência extrema. A Bíblia não diz exatamente qual foi, mas tudo indica uma enfermidade grave, ou uma ameaça real de morte, ou até mesmo um período de disciplina divina. E aqui está algo importante, meus irmãos. A Bíblia não esconde a fragilidade dos seus heróis. Davi não era fraco, era um homem segundo o coração de Deus. Mas até homens segundo o coração de Deus passam por noites profundas. E é exatamente aí, meus irmãos, que o salmo começa. Davi começa dizendo: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me levantaste. Meus irmãos, ele não diz: Eu fui forte, eu aguentei, eu dei a volta por cima. Ele diz: Tu me levantaste. Aqui está a primeira lição pastoral. Quem foi realmente restaurado não se gloria em si mesmo. Davi reconhece: Deus o curou, Deus o livrou da morte, Deus o trouxe de volta. Restauração verdadeira sempre começa com humildade. Então Davi escreve uma das frases mais conhecidas da Bíblia: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é poesia vazia, é teologia pura. A Bíblia não nega o choro, ela apenas diz que o choro tem limite. A ira de Deus dura um momento, o favor de Deus dura a vida inteira. Deus pode permitir noites, mas Ele não nos abandona nelas. Se você está na noite hoje, ouça isso. A noite não é o seu destino final. Ela não é uma sentença, ela é um processo. Meus irmãos, aqui o salmo começa a mudar de tom. Davi confessa algo perigoso. Eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Esse é um dos versículos mais honestos da Bíblia. Quando tudo ia bem, quando havia estabilidade, quando havia prosperidade, Davi começou a confiar mais em sua fase do que propriamente em Deus. Então ele diz: Tu escondeste de mim o teu rosto, e eu fiquei perturbado. Mas, meus irmãos, isso não é abandono, isto é correção. Deus não se afasta para destruir, Ele se afasta para despertamento. Prosperidade sem dependência cria uma ilusão de segurança. Quando Davi percebe sua fragilidade, ele faz a coisa certa. Ele ora, ele clama, ele se humilha. Ele volta a depender do Senhor. Davi basicamente diz: Se eu morrer, quem vai te louvar? Isso revela algo muito bonito. A vida de Davi tinha um propósito maior do que ele mesmo. Ele não queria apenas viver, ele queria viver para a glória de Deus. Olha que lindo, meus irmãos, esse salmo. Então vem o final do salmo: Converteste o meu pranto em dança. Deus não apenas tirou a dor, Deus transformou a dor. Pano de saco virou vestes de alegria. Silêncio virou louvor. Luto virou testemunho.
Mas perceba, a restauração não termina em felicidade pessoal, termina em propósito, para que a minha glória cante louvores a ti e não se cale. Quem foi restaurado de verdade não consegue ficar em silêncio, meus irmãos. Talvez você esteja hoje vivendo uma noite, chorando em silêncio, lidando com algo que você não controla, ou aprendendo a depender novamente de Deus. Este salmo te lembra: a noite não define você. O choro não encerra a sua história. Deus ainda transforma a dor em louvor. E se amanhã ainda não chegou, espere. Mas se ela chegou, não se esqueça, foi Deus quem te levou. Amém?